Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 30 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a terra e o céu. E nós vamos iniciar um novo capítulo. Qual é o capítulo, Carlinha? Reconciliação. Vamos nos reconciliar? Vamos. Capítulo 25, titulado Reconciliação. Vamos envolver a nossa filhota Narumi para fazer nossa prece de gratidão. Jesus amigo, mestre querido, sol que aquece nossos corações, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar essas lições grandiosas que nos ensinam tanto, que falam tanto ao nosso coração ainda endurecido. Que a lição de hoje, de reconciliar-se, possa nos ensinar, possa tocar fundo a nossa alma, para que possamos, enfim, entender, Senhor, a bênção do perdão e do amor ao próximo. Te agradecemos por tudo, por todos esses convites ao aprendizado, à renovação. Cada estudo desse é um convite, e que saibamos te ouvir, Senhor. Te agradecemos, Mestre, que assim seja. Mita, lembra pra gente? Faz uma recapitulação, Mito. Em nosso último estudo, nós vimos o encontro de Amaro e Odila no mundo espiritual, onde Odila, já refeita e depois de estudar, né, se reencontram e ela o chama. Ele está meio desesperado, querendo desistir, queria morrer. Ela disse que não, que ainda tem trabalho para fazer e que não foram reunidos por algum acaso, e que Zumira não apareceu por algum acaso na vida deles. Amam, né? Eles têm um vínculo, os dois, muito grande. Tem um vínculo grande, e quando ele quis ainda reclamar, o Clarencio deu um toque na fronte dele, né, que ele recordou qual era a implicação dele com a Zumira na Guerra do Paraguai. Aí ele se conformou, ficaram lá confabulando, e já perto do amanhecer voltaram para a terra, né, para o plano terreno. E quando eles já iam se ausentar, a irmã Clara disse que ainda precisavam ficar, que agora que a Odila ia retomar o trabalho. Então ela já se recuperou, já deu uma reequilibrada, e agora ela vai retomar o trabalho que precisava ser feito. Lembrando que a Odila era o Primeiro espírito realmente, e o espírito obsessor da Zumira, que estava deixando a Zumira numa situação bem difícil, né? Então vamos nós, reconciliação, que Jesus nos conduza. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu como um silencioso apelo à vida mental. Olha só, ele não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, verbalizadas, mas recebeu como um silencioso apelo à vida mental. Olha que interessante, né? Mais uma vez, gente, a vida mental. Dia que nós entendermos que tudo começa nessa vida mental, nós vamos ter um pouquinho de processo de evolução. Existe o que nós pensamos, a mente em si é uma vida. A mente não é algo que está isolado, fechado, trancafiado dentro da nossa cabeça. A nossa mente, por isso é que tem lá pensamento e vida, mente, espelho da vida em toda parte. Então, como nós conduzimos essa mente? Como nós estamos construindo essa mente? Né? Dirigiu-se à pequenina copa, pensando em Zumira, com insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Porque lembra que ele também a culpava, né, em relação à morte do Julinho.
Vimos que Odila tremeu um instante, titubeou, né? Agora ela vai para a prova, vai ver ele acarinhando outra mulher, né? Lembra que ela é muito possessiva. Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino e, mais uma vez, reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. Ela não está se renovando no mundo espiritual? Está. Precisa. Morta de ciumenta, super possessiva, tem certeza que é dono do fofo que ficou. Está toda aprisionada no mundo espiritual. Gente, a gente precisa fazer esse trabalho enquanto estamos na Terra. Senão nós vamos desencarnar e vamos virar obsessor. Então, é isso que nós temos que reconhecer. Nós precisamos fazer esse trabalho, porque senão isso se torna uma corrente que irá, sim, nos aprisionar. E nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E para isso nós precisamos trabalhar isso em que momento? Aqui e agora. A gente já se libertar desse processo. E quando a gente fala nesse processo de apego, a gente tem que ver, às vezes é apego pelo fofo, é apego pela fofa, é apego a filhos, é apego a emprego, é apego a casa. Então nós temos essas nossas correntes que acabam atrapalhando, porque isso deixa bem clara a nossa inferioridade, gente. Isso caracteriza a nossa inferioridade, que chega muitas vezes a beirar uma perversidade. Então nós precisamos superar, nós precisamos evoluir. Vamos lá então. E ela tremeu, né? Compreendi o esforço que a iniciativa lhe dava. Ela diz assim: no fundo, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Porque como é que ela vai trabalhar isso? Como é que ela vai fixar essa lição? Praticando. Trabalhar o caminho. Né? Trabalhar o caminho, vivenciar, passar por, notando-lhe a queda de forças, né? A Clara ali estava atenta, percebeu que a dona Odila estremeceu ali nos ciúmes, né? Clara abeirou-se dela e falou maternal: prossigamos firmes. Todo bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesmo. Não esmoreças, ajuda-te. A vontade e a procura do bem realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. A Clara ali muito atenta, né? Percebeu que ela titubeou, mas ela está deixando bem claro que a Zulmira está ajudando, que a Odila está ajudando a quem? Ela mesma. A si própria. Ela não está fazendo um bem para a Zulmira, ela está fazendo um bem para si própria. Perseguir Zulmira era destruir a si própria, que era o que ela estava fazendo. O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu docemente ao leito em que a pobre doente repousava. Deu uma empurradinha. Vá lá, querido. Vá ver a sua esposa, né? Imagina isso para ela, né? Ela não querendo abrir mão do cargo de esposa, vai lá ver sua esposa, né? A atual esposa. A enferma, por certo, desde muito perder o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro. E, assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto, né? Imagina. Perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto, ossudo e desconsolado: Zulmira, estás realmente melhor? Suspirou a interpelada, hesitante. Sim, sim. Escuta, hoje
amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julgas seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida, desde a morte de Júlio. Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raio de luz verde prateada que envolvera o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio, calmo, informou. Que lindo, né, gente? Olha. Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. A sinceridade dispõe de recursos característicos. Então, se isso emana do seu Amaro, é porque o que ele fala é autêntico, sincero, carregado de sentimento, e essa energia envolve a senhora Zulmira. Então, aí mais uma vez a gente fala da vida mental. Então, ele está ali, é autêntico, é verdade, e é vida, é o pensamento dele, a vida mental dele está de comum acordo com aquilo que ele está falando e emana. Então, imagina quando a gente é falso, quando a gente mente, que tipo de energia a gente emana? Não emana. E esse movimento dele, então, não são as palavras docificadas, é uma mente autêntica e verdadeira do que está se falando. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou. Peço, confies em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Amaro, como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Asseverou o esposo, decidido. Esqueçamos do passado. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco, em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar, procurando a vitória. Mas assim, é aquilo que a gente fala. Lembra que a gente comentou na obra O Céu e o Inferno que Deus só dá fardo que a gente consegue carregar? E que ele, quando ele põe o fardo, ele põe todos os auxílios, todo o auxílio possível para que a gente consiga carregar esse fardo. Então a vida da gente ela tá toda certinha, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, tá tudo legal da vida em família. Nós só precisamos fazer a nossa parte no ambiente que nós estamos inseridos. Ligada ao quê? Olha só novamente a palavra. A mente da primeira esposa, que tudo fazia por ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz. A esposa está junto ali comigo. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te, vivamos nossa vida. Temos Evelina e a nossa felicidade. Evelina é do primeiro casamento também. É a filha que faz a oração. A filha mais velha. Eles não tiveram filhos ainda, né?
os filhos que tem é da primeira relação, né? A doente sentou-se, de olhos reanimados e diferentes. E, enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, víamos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamo-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se em lágrimas. Clamou a jovem maravilhada: Enfim, enfim! Minha filha, minha filha! E, em seguida, a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Explicou a jovem extática. Mãezinha, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando. Não ouvides a prece, querida. Não esqueças a prece, querida. Mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Sê o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faze o melhor. Tão linda essa fala dela, né? Falando desses gestos que a gente não valoriza dentro do lar, mas que fazem toda uma diferença dentro do lar, né? Você conviver com alguém onde você se sente explorado, isso provoca um mal-estar muito grande. Mas você saber que ali você tem parceiros que estão sempre ali te ajudando, te auxiliando, isso promove um bem-estar muito grande, né? Então, uma das maiores dificuldades da vida em família são justamente essas coisas pequenas de relação. Como ela colocou aqui, é uma escova no local, é um prato, é uma roupa, né? São coisas simples que fazem toda uma diferença. E aí a gente faz uma autoavaliação. Quem eu sou dentro de casa? Eu sou a que auxilia ou sou a pessoa que apenas dou trabalho? Evelina, com indefinível contentamento, a iluminar-lhe o rosto,
Enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Então você imagina se ter o sonho com a sua mãe, linda, bela, maravilhosa. Nossa, minha mãe no espírito super superior, mal sabe ela, né? Dias antes estava tocando terror, graças à irmã Clara, né? Ali vê a importância de fazer o bem? Vê a importância de você ser um anjo nas mãos do Senhor? Vê a importância do amor? Mudou a vida de uma família. Movimento de Clara. Por isso que o Clarence, nós temos que chamar alguém que está pronto para fazer isso, que era a irmã Clara. Então, Jesus chega ao coração do outro pelo coração de um outro filho. Então, é como ele diz, ele precisa, nós precisamos de Jesus, mas ele conta com as nossas mãos para fazer o trabalho. Por quê? Porque a gente precisa aprender. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno, como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança da inovidável, ou seja, inesquecível entrevista, né? Esse diálogo. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Ela passou a noite inteira na casa e amanheceu e está na casa, né? Induzida pela influência materna, passou pela cópia e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Olha, foi levar café na cama para madrasta, né? Amaro e a companheira receberam-na encantados. Disse a doente, sorrindo: Meu Deus, tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo amanheceu, contentamento e bom ânimo. Mal sabe você, minha amiga, se não fosse a irmã Clara. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou com muita alegria, né? Jubilosa. Sonhei com mãezinha. Via tão nítida como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor e recomendou, seja eu para Zulmira, a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. Clara ouviu tuas preces, tá? Vou só te falar, né? Mas o mais importante, Jesus ouviu. Então não existe nenhuma prece perdida. Por mais que a prece dela tenha sido direto para a senhora Odila, né? Pedindo para Odila ajudar, mas quem recebeu essa mensagem foi Jesus, porque ela foi feita do coração e Jesus movimentou tudo que deveria movimentar. Então não existe nenhuma prece verdadeira perdida. O ferroviário anotou, satisfeito, a informação, guardando, porém, consigo mesmo as recordações da noite para não ferir a suscetibilidade da companheira. Olha o bom senso dele, né? E Zulmira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Olha, ela sonhava com a Odila ameaçando, né? E ela, nesse momento, toda ternura, ela soube silenciar, que é o famoso jogar um balde de água gelada, né? Então, você vai dizer, mas eu sempre sonho com ela, me agredindo, me perseguindo. Não, nessa hora o que ela disse? Não vamos estragar nada. Ficção da madrasta, com embevecimento, a menina acrescentou: Quero ser melhor, mais diligente e mais amiga.
papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou, reconfortada, e aduziu: Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nessa manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher considerada, até então, por inimiga, tocou as recônditas fibras da primeira esposa de Amaro. Quem é a primeira esposa? Odila. Ela disse, ela lembrou de mim, ela estava me chamando de anjo, né? Que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde: Chora, minha filha, chora de júbilo. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida. Lindo, lindo. Chora de alegria, né? Não é de tristeza nem de desespero. Quando o amor sublime penetra em nosso coração, agora ela está sentindo o amor sublime. O que ela sentia por Amaro não era um amor sublime, era um apego, era um vício, era uma paixão. Adoeceu, né? É meu, é minha. A luz do Senhor passa agora a reger os passos de nossa vida. Então, porque quem é que estava regendo os passos da vida dela? O sentimento, os ciúmes. Estava regendo. Então, agora é o amor do Senhor que está regendo a vida dela. O percurso agora é resultado do nosso mestre regendo tudo isso. Muito bom, muito legal o estudo, né? Então, a partir de agora, ela começa a verdadeira evolução, né? Muito legal. Foi bom, gente? Comentários, meninas, para finalizar? Arumi, Augusto, Ciso, meninas, Mita Carla. De novo o trabalho, né? Não é só intenção, não é só falar, é se movimentar, como ela disse aqui. Movimenta-te no trabalho encorajador. E assim, às vezes, a gente também sente o medo, sente a vontade, mas aí fica só nas palavras, nos desejos, e o que nos chama é a ação, né? O trabalho, a atitude. E sempre naquilo, atenção à mente. Mente é vida. O que eu estou elaborando na minha mente, o que eu tenho pensado, o que eu tenho idealizado. Se eu não fizer esse movimento na mente, a mente vai espelhar em toda parte. Então eu preciso trabalhar nela. E para esse trabalho, né? Para esse trabalho. Reconhecimento. O primeiro passo é reconhecer. Eu preciso reconhecer, preciso identificar e preciso trabalhar isso. Um ponto que me chamou muita atenção foi na hora que foi posto à prova, né, do Amaro com a Zulmira. A Odila poderia decidir sentir ciúme novamente, dar voz àquele ciúme novamente, mas ela segurou ali porque a vontade de se renovar foi maior. Então ela segurou o ímpeto do ciúme e falou, não, vamos continuar, levou o Amaro de novo. E foi recompensada, né? Porque no final de tudo, quando ela conseguiu, o sentimento que ela sentiu valeu toda a pena, porque ela sentiu o amor sublime. Então, vale a pena a gente continuar, dói, né? Mudar, tomar o caminho contrário do que a gente sempre está acostumado, dos hábitos negativos. E quando a gente tem vontade firme e consegue tomar a decisão de seguir Jesus, a gente descobre sentimentos, sente uma sensação, um alívio, uma paz desconhecida. Então, vale a pena persistir no bem. Isso mesmo, minha filha. E outra coisa assim que nos chama a atenção, nós somos espíritas, nós sabemos que quando o ser humano desencarna, ele continua muito vivo. Então, tenhamos respeito por aqueles que desencarnaram. Se você vive uma experiência de uma segunda núpcia, em que você está vivendo com alguém que teve uma outra relação, a pessoa desencarnou, tenha respeito, né? Tenha cuidado,
os filhos que não são teus, que você não pariu, mas que está sob a sua responsabilidade, como um padrasto, como uma madrasta, tenha cuidado, né? Porque é melhor angariar um amigo no céu do que um inimigo. Então, tenhamos muito cuidado com o sentimento alheio, porque o desencarnado, ele também tem sentimento. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Dia que nós entendermos, tudo começa nessa vida mental, nós vamos ter um pouquinho de processo de evolução. É aquilo que a gente fala, que Deus só dá fardo que a gente consegue carregar, e que Ele, quando Ele põe o fardo, Ele põe todos os auxílios, todo o auxílio possível para que a gente consiga carregar esse fardo. Então a vida da gente está toda certinha, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, está tudo legal da vida e família. Nós só precisamos fazer a nossa parte no ambiente que nós estamos inseridos. Atenção à mente. Mente é vida. O que eu estou elaborando na minha mente, o que eu tenho pensado, o que eu tenho idealizado. Se eu não fizer esse movimento na mente, a mente vai espelhar em toda parte. Então eu preciso trabalhar nela. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus irmãos, então só nos resta agradecer. Vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer nossa prece de encerramento. Graças te damos, Senhor da vida, por esse estudo, por esse momento. Hoje vimos que a mudança é um processo que incomoda, que requer o nosso esforço e o nosso trabalho. Que na hora da prova, como bem disse Narumi, é preciso saber refrear, saber exercer a vontade sobre os nossos desejos e sentimentos para passarmos na prova se confiamos em Ti. Então ajuda-nos para que nós possamos nos educar, para que nós possamos, como também aprendemos hoje, não descuidarmos da prece, mas também não descuidarmos do trabalho diligente. Uma ajuda aqui. E aí, e Odila não falou de grandes serviços, uma coisa pequena ali, um remover ali. Então que nós possamos fazer pequenos trabalhos a nosso favor. Acabamos de aprender que todo trabalho, todo perdão, todo bem que fazemos aos outros reverte até nós. Então ajuda-nos, Jesus, porque Tu sabes, se estamos aqui é porque muitas vezes desprezamos as lições, queremos tomar o caminho de fazer justiça com as próprias mãos, de resolver os problemas através da raiva, da vingança, do desfogo.
Ajuda-nos que nós possamos nos aceitar, domar as nossas vontades e cumprir a Tua lei que é de amor, de bem, de paz e de alegria. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco desde sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.